O Código Florestal de 2012 permite que 50% da área destinada para a reserva legal da propriedade seja destinada para espécies nativas e a outra metade seja destinada, então, para espécies exóticas. E aí entra o café, a seringueira e tantas outras espécies. Foi justamente aí que nasceu o projeto @Sustentabilidade, que promove o consórcio entre a macadâmia, que é uma amêndoa, e espécies nativas do bioma brasileiro. O Edinho, ele é fundador do @Sustentabilidade e vai falar como vem caminhando esse projeto aí ao longo dos 2 anos em que ele foi fundado. Seja muito bem-vindo ao SBA, Edinho. Obrigado, Sara. O projeto foi apoiado pela Sociedade Rural Brasileira e depois recebeu apoio de outras tantas entidades que perceberam no Código Florestal a possibilidade de criar uma área produtiva dentro e de acordo com as questões ambientais, fazendo com que o produtor rural tenha ganhos, não só do ponto de vista ambiental, mas também ganhos monetários sobre a produção florestal dessas áreas. E aí, nesses 2 anos desses consórcios, apareceram alguns números de produtividade bem surpreendentes, né? No caso do consórcio da macadâmia com o café, por exemplo, a produção da macadâmia, ela teve um salto de 250% e o café de 60%, aí falando na produção irrigada. São números bem importantes para o produtor, né, Edinho? Sim, e são números fundamentados numa pesquisa da APTA e que demonstram que o consórcio entre duas espécies é um sucesso. A macadâmia com o café proporcionou para a gente, no ano de 2017, o ano passado, um café sombreado, que era muito mais doce. Isso levou a gente a ganhar o primeiro prêmio de café da região e pegamos em 6º lugar no estado de São Paulo o melhor café. Então isso demonstra, não só do ponto de vista produtivo e de resultados, mas demonstra que a gente está produzindo um alimento mais saudável e nutritivo. Edinho, para quem já produz café hoje e ficar interessado em fazer esse consórcio com macadâmia, em quanto tempo o produtor demora aí para conseguir esse investimento, conseguir o retorno desse investimento que ele fez? A macadâmia solteira, ela começa a produzir com 5 anos, mas se ele tiver o consórcio de café, tanto no início da produção, que são com 2 anos, ele já começa a ter o retorno. Agora é interessante também, Sara, que no caso do café, quando ele está terminando o ciclo produtivo dele, isso depois de 10 ou 15 anos, pode ser implantado também o consórcio de macadâmia no final desse ciclo. Isso faz com que o custo, nesse caso, seja muito menor, porque o produtor já tirou toda a rentabilidade da área em cima do café. Edinho, esse projeto ele já vem se destacando aí, como você falou, ele tem o apoio da Sociedade Rural Brasileira e agora no mês de agosto ele vai concorrer aí, entre outros projetos que serão vistos por 8 fundos de investimentos internacionais, né? Isso foi fantástico para a gente, Sara, né? A gente foi encontrado, né, dentro desses fundos estrangeiros, são fundos de impacto com um capital paciente, que estão vindo para o Brasil no próximo mês de agosto e, através do apoio da WRI, a gente foi selecionado entre os projetos que vão participar da possibilidade de receber investimento na restauração de áreas dentro do estado de São Paulo. Quem seriam esses fundos de investimento, Edinho? Existem vários, acho que são 8, né? A gente pode citar o Moringa, a Mirova, né? Bela Terra, entre outros, muito famosos já no sentido de investimentos de reflorestamento e preservação ambiental. Uma ótima oportunidade que pode dar ainda mais força para esse projeto, né? Sem dúvida, e um resultado que tem um benefício para todos, né? Um projeto sustentável que é baseado nos pilares, né, de meio ambiente, econômico e social, e onde toda a comunidade, tanto urbana quanto a comunidade rural, e principalmente produtores, poderão conciliar as suas áreas de preservação com produtividade.
Você estava me falando antes que hoje a produção de macadâmia no Brasil, aliás, o Brasil é está entre os 10 maiores produtores de macadâmia do mundo. Quanto que é a produção aqui no país? Porque para muita gente essa é uma cultura totalmente diferente. Tem gente que inclusive nem conhece ela, né, Edinho? Sem dúvida. O Brasil, ele não é o maior produtor de macadâmia do mundo, mas a macadâmia tem muito espaço para expansão de áreas. Praticamente toda área onde tem café pode ser implantada a cultura de macadâmia. E isso dá uma extensão territorial dentro do Brasil que vai desde o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Estado de São Paulo e Paraná. Então, é uma oportunidade realmente para quem tem terras nessas áreas de pensar numa expansão de cultura utilizando essa alternativa agroflorestal. Tá certo, Edinho. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Está aí uma opção bem interessante para os cafeicultores ou para outros produtores aí que querem aumentar a rentabilidade, mas, claro, trabalhando sempre dentro da legislação, atendendo ao Código Florestal. De São Paulo, Sara Kirchhoff para o SBA.